Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, numa sequência de aulas aí, vamos continuar falando sobre editorial. E essa aula, formando opinião, argumentando. Antes de falar propriamente sobre o editorial, opinião, argumento, vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa na imagem que estamos vendo agora. Quem é ele? Eu acredito que muitos já saibam, mas vamos falar um pouquinho. Esse é Martin Luther King Jr., um americano que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960. Pessoal, ele conseguiu juntar um grande número de pessoas em manifestações pacíficas contra as leis de segregação racial que existiam lá nos estados da região sul dos Estados Unidos. Ele fez um discurso que ficou famoso no mundo inteiro. Esse discurso foi em agosto de 1963, alguns meses antes do meu nascimento. Pois é, eu sei, faz muito tempo. Mas, mesmo depois de tanto tempo, infelizmente, ainda lutamos contra o que ele lutou. Ele começou o seu discurso falando: I have a dream. Em português, eu tenho um sonho. Que sonho era esse? Que sonho tinha Martin Luther King? O sonho de ver o seu país sem segregação racial, ou seja, sem separação de raça. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz um ano depois, em 1964. Mas, infelizmente, 4 anos mais tarde, ele foi assassinado por um homem que era declaradamente racista. Então, para a gente poder começar a nossa aula, algumas informações aí sobre Martin Luther King para reflexão. Então, continuando a nossa aula sobre editorial, vamos relembrar o que já foi explorado anteriormente. Então, na aula anterior, você já deu a sua opinião sobre as situações em que precisou concordar com a ideia de alguém ou discordar dessa ideia. Também já disse como se sentia sobre isso. Então, agora nós vamos usar o editorial para treinar como expressar a sua opinião, ok? Para organizar as ideias, vamos falar sobre a estrutura do editorial. O editorial é formado por 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Temos aqui um quadrinho resumo. A introdução, então, é a ideia, a opinião inicial, os argumentos para comprovar essa opinião e a conclusão propriamente dita, ou seja, o desfecho do texto. Nesta aula, o nosso foco está na segunda parte do editorial Desenvolvimento Argumentos. Argumentação, conceito. O que é conceito? Conceito é a mesma coisa que definição. Então, vamos aqui definir, argumentar. Temos 4 definições. Primeira, apresentar ou defender com argumentos. Segundo, apresentar como razão, alegar. Terceiro, discutir com, debater. E quarto, usar argumentos. Um lembretezinho aqui da aula anterior. Respeitar a opinião diferente de outra pessoa é dever de cada um, pois pensar diferente é direito do outro. Pensar diferente é direito do outro. Então, uma reflexão sobre a aula anterior. Vamos lembrar a expressão que vimos na introdução dessa aula? Sou Maria, vai com as outras ou tenho opinião? Refletindo e conceituando, ou seja, vamos refletir e chegar a uma conclusão. Já analisamos que em determinadas situações existe a necessidade de se concordar com a ideia de alguém ou discordar dessa ideia. Você entendeu que a época do porquê sim, do porquê não, já passou. Agora, porque sim não é a resposta. E porque não, também não é. Ou seja, concordar ou discordar
somente não é suficiente. Você percebeu que agora, no 8º ano, você tem a necessidade de justificar a opinião que você está expressando. Então, chegamos a uma conclusão. Quando justificamos a opinião que estamos expressando, estamos argumentando em favor de nossas ideias. Vamos apresentar alguns tipos de argumentos para justificar nossas ideias, convencer as pessoas sobre o assunto abordado. Então, alguns exemplos, aqui nós temos dados concretos, são dados estatísticos, resultados de pesquisa, levantamento e tabulação de dados, relatórios, gráficos, tabelas, números, ok? Outro exemplo, autoridade, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. O argumento de autoridade, normalmente, ele vem entre aspas no texto e apresenta o verbo dissende, disse, diz, fala, argumenta, relata, ressalta, afirma, discurso direto da pessoa. Ou por meio do discurso indireto, o autor do texto conta o que a pessoa falou sobre determinado assunto. Então, argumento de autoridade. Comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Você apresenta situações e compara essa situação com outra parecida. Outro argumento, raciocínio lógico, relação de causa ou consequência. Então, você tem uma situação, a causa, alguma atitude, a causa que leva a uma consequência. Outro tipo de argumento, de competência linguística, é o uso adequado da modalidade linguística. A língua portuguesa, no nosso caso, ela está adequada à situação comunicativa, escrita ou oral. Então, é uma pessoa que fala adequadamente sobre determinado assunto em determinada situação. Consenso. São proposições estabelecidas social e historicamente como verdadeiras. Consenso é aquilo em que todos acreditam, todos pensam da mesma maneira. Isso é um consenso, ok? Pequenas narrativas também podem servir como argumento. Você conta uma situação, uma história, para justificar aí a sua ideia. Falaremos sobre argumentação também usando o texto coronavírus e as fake news, já analisado na revisão do primeiro bimestre. Vamos reler o texto? Coronavírus e as fake news, 29/2/2020. Os serviços públicos de saúde de todo o mundo estão enfrentando um problema adicional para combater a disseminação do novo coronavírus. As notícias falsas que envolvem as formas de contágio e de prevenção em relação à doença. Textos, imagens e vídeos compartilhados pela internet espalham informações equivocadas que estão preocupando especialistas. As chamadas fake news prestam um desserviço à população e causam alarme. No início de fevereiro, a Sociedade Brasileira de Infectologia veio a público divulgar uma nota de repúdio contra um vídeo distribuído via WhatsApp que citava a injeção de vitamina D em doses altas como estratégia preventiva ao vírus. A entidade alertou que altas dosagens da vitamina podem ser prejudiciais à saúde e que outros métodos falsos podem prejudicar a real prevenção da doença. A Fiocruz também manifestou apreensão sobre esse assunto. Diante do turbilhão de informações estapafúrdias que circulam na rede, que causam alarme desnecessário e confundem a população sobre formas de prevenção, o Ministério da Saúde criou uma central contra as fake news. Desde 22 de janeiro até sexta-feira, 28, a equipe recebeu mais de 6.500 mensagens sobre o coronavírus que são enviadas para especialistas. Quando a notícia é falsa, ganha um selo vermelho, e quando é verdadeira, o selo é verde.
Conforme o Ministério, 85% dos vídeos, textos e fotos que chegam à central pelo WhatsApp eram notícias falsas. É fato que, ao longo da história da humanidade, as epidemias geralmente são acompanhadas de boatos e pânico, mas nos tempos atuais esse quadro é agravado pela velocidade das redes sociais e pela ignorância. É fundamental que as pessoas busquem informações confiáveis junto a especialistas, páginas das sociedades médicas, do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais da saúde. Aqui nós temos a fonte que foi acessada em 20 de maio deste ano. Com relação ao texto, então, que a gente leu, o autor apresentou argumentos para convencer o leitor sobre a sua opinião. Qual é a opinião do autor? Vamos ver. As chamadas fake news prestam um desserviço à população e causam alarme. Vamos agora ver os tipos de argumentos usados aqui pelo autor para defender, então, a opinião dele, que as fake news são um desserviço e que causam alarme aí à população. Então, ele usou como exemplo o vídeo distribuído via WhatsApp. Então, ele citou um exemplo de uma fake news. Outro argumento, dado concreto. 85% dos vídeos recebidos notícias falsas. Então, número, olha aqui, dado concreto, número. Fatos comprováveis, textos, imagens e vídeos compartilhados pela internet. Então, isso aqui é um fato comprovado, porque são compartilhados pela internet. Argumento de autoridade. A Fiocruz manifestou apreensão. Então, a Fiocruz ela é especializada no assunto coronavírus. Então, é uma autoridade para ser usada, então. Autoridade, uma citação. E que outros métodos falsos podem prejudicar a real prevenção da doença. Então, tudo falado pela Fiocruz, uma citação de pessoas ou entidades especializadas no assunto, que é o caso da Fiocruz em relação ao coronavírus. Comparação, situações, épocas. Observa que ao longo da história, boatos e pânico. Então, isso é uma coisa que já está vindo ao longo da história. Ele usou o argumento de comparação, então. Um argumento de raciocínio lógico usado pelo autor, causa e consequência. Observe que altas dosagens da vitamina são prejudiciais à saúde. Tomar muita vitamina causa, consequência, prejudica a saúde. Outra, as informações falsas levaram a uma consequência, a criação de uma central contra fake news. Então, é um raciocínio lógico, ele apresentou argumentos aí. Outro argumento, competência linguística. Aqui, no caso, é a linguagem formal usada no editorial. Então, o autor usa a norma padrão da língua portuguesa, a linguagem formal. Poderia ter utilizado um argumento de consenso, aqui no caso ele não foi explorado, nem pequena narrativa também não. Se você não tem uma opinião formada sobre as fake news, você pode ser considerado ou considerada ou uma Maria, vai com as outras? Normalmente, quem cala consente. Mas esse não é o caso de vocês, não é, meus queridos? Concordando ou não com o autor, você tem uma opinião formada sobre as fake news, não é? Editorial, um ponto de vista sustentado por argumentos. Então, é a opinião e argumentos. Vamos relacionar, então, a nossa introdução com Martin Luther King a um outro editorial. Então, com o título, Precisamos falar sobre racismo. E tem um subtítulo nesse editorial. Não admitimos, mas milhões de negros dizem que a segregação existe com graus de sofisticação que beiram a crueldade.
Esse editorial saiu no dia 18 de março de 2014. Certa vez perguntaram à jornalista Glória Maria se em algum momento da vida ela sofrera discriminação racial. A resposta foi não. Glória disse ter sido alvo de outra coisa, de olhares. Obviamente, o rabo de olho se deu antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos do jornalismo brasileiro. Explicou do que estava falando. O olhar é algo indefinível, pois sua intenção não pode ser registrada em cartório, apenas intuída por quem o recebe, diante do silêncio e insinuação de quem o envia. Ocorre sempre no espaço público, lojas ou lanchonetes, por exemplo. O depoimento serve para ilustrar o terreno escorregadio que ronda o debate racial no Brasil. Falar disso nos é difícil. Acreditamos na democracia racial da mesma maneira que acreditamos ser o país do futuro. Mas um checklist à nossa volta basta para mostrar que os negros estão fazendo os trabalhos mais humildes, moram mais longe, são em menor número nas salas de aula. Contra todas as evidências, algo tão indefinível quanto os olhares furtivos que insistem em dizer que é, mas não é bem assim. O lugar desfavorável dos negros, em suma, não nos parece uma prova do racismo, como se uma coisa não estivesse ligada à outra. Esquizofrenia? De fato. A estrutura é segregacional, mas não eu e você. Daí a simpatia que suscitou o livro Não Somos Racistas, de Ali Camel, ou as contínuas referências ao estudo A Cabeça do Brasileiro, de outro sociólogo, Alberto Carlos Almeida, autor de uma controvertida quantificação que acenou haver mais discriminação contra pardos nascidos no Nordeste que contra os negros. Como de todo o resto no Brasil, o racismo não é assunto para ser tratado de forma amadora. Não dá para abraçar a ingênua defesa da nossa cordialidade, nem dá para ir aos extremos, reduzindo o Brasil a um país intolerante e fascista, dado a disfarces de delicadeza. Temos um racismo à nossa moda, e não há salvação sem esforço de entender esse labirinto de olhos que se cruzam por aí. Se não somos racistas, como diz Camel, sabemos que existe racismo, como garantem os negros, e um racismo cheio de patas. Basta lembrar que no Brasil os negros embranquecem à medida que se mexem na pirâmide, indicando que nosso preconceito de classe é tanto quanto maior o preconceito de cor, sofisticado e cruel assim. Para quem acompanha o noticiário, a discussão voltou à baila. Eis que, de repente, o demodé brado de macaco foi entoado nos estádios do país, contra juízes de futebol e jogadores negros, Tinga do Cruzeiro, o volante Arouca dos Santos e o árbitro Márcio Chagas da Silva. A Gazeta do Povo, do dia 10, contou outras histórias, como a do haitiano Stanley Joseph. Pois que vem o debate público, que sejam colocadas na mesa as condicionantes históricas. É desonesto ignorar as raízes deixadas pelo nosso passado escravocrata. As estatísticas. A revelia das divisórias entre negros e pardos somos, grosso modo, 55 milhões de pobres, 24 milhões de pobres extremos, os dois lugares ocupados majoritariamente por homens e mulheres de pele escura, como se dizia. É nefasta a desigualdade, já disse o pesquisador Ricardo Henriques. De tão brutal se tornou uma experiência natural, que de natural não tem nada. Nessa conversa, que se leva em conta a cultura formada em torno da negritude. Não se trata de vitimização, trata-se da conquista deles. Desde a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, na década de 1960,
afros de todo o mundo se puseram a mexer no vespeiro, alcançando mais respeito e janelas nas quais pudessem discursar. No Brasil não foi diferente. A pesquisa de Alberto Carlos Almeida, diga-se, mostrou que o negro é olhado também de forma mais respeitosa, apesar de todas as nuances desse relacionamento cheio de pequenos limites, cuja melhor tradução são os elevadores de serviço e as criadas vendo TV com as patroas, mas sentadas numa cadeira. Parodiando Camel, podemos não ser racistas, mas somos algo próximo disso. Apesar de toda a sutileza que ronda a barbárie do racismo no Brasil, apesar da fragilidade legal, há menos tolerância com brutamontes deixando bananas no retrovisor de um juiz de futebol. A grita dos estádios, prontamente denunciada, nasce dessa indisposição em ficar quieto. O atacante Adilson, do 15 de Piracicaba, um dos injuriados, admite essa mudança de postura. Os negros sempre foram humilhados nos estádios, mas agora não vão mais aceitar isso. O momento é de ir à forra. Esse agora chega é rico, pois o país se vê diante da necessidade de enfrentar discussões raciais, nem que doa. Aqui, então, nós temos as informações, a fonte, né, de onde nós tiramos esse texto, pela internet, aqui Gazeta do Povo, você vê pelo endereço aqui, foi acessado dia 4 de junho deste ano, para a gente produzir o material aí para vocês. Observando que esse editorial, ele começou com uma pequena narrativa, aí vocês podem usar aí o quadro, né, ou no caderno, as suas anotações, para você fazer em casa, pegue esse texto e você veja que tipo de argumentos o autor usou. Ele começa com o argumento narrativo, ele cita a Glória Maria, né, uma entrevista com ela, uma pequena história com a Glória Maria. Deixa de ser uma narrativa. E ele vai argumentando, vai usando outros tipos de argumentos. Fica aí para vocês como exercício, além das atividades que estão também postadas no aplicativo para vocês realizarem. Gostaria de conversar com vocês aqui, gente, para terminar, fazer a relação, então, né, do Martin Luther King, o próprio texto fala, né, dos movimentos lá na década de 60, então, ele faz aqui uma referência ao que a gente falou lá, sobre o Martin Luther King, e conversar com vocês sobre a questão da palavra raça, né? Então, raça, quando a gente fala em raça, a gente se refere a características físicas apenas. Então, essa questão de raça, racismo, ele foi construído, um conceito, uma ideia construída pela sociedade, justamente para separar as pessoas. Então, existe a palavra racismo porque é o que tenta separar as pessoas por questões físicas apenas. E aí, então, nós sabemos que nós pertencemos a etnias diferentes. Existem diversas etnias. O que são etnias? Etnias são fatores aí que englobam as questões sociais e culturais. Então, as tradições, a língua de um determinado grupo, né? Não podemos nos separar por questões de físico, características físicas e biológicas. Então, a gente se enquadra em questões de etnias diversas aí, por questões de cultura, por questões sociais, tá? Então, fica aí para vocês pensarem também sobre isso, esse texto aí, né? Colocamos esse hoje, esse editorial para vocês analisarem, ok? Me despeço por aqui, por hoje é só, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!